Então, para membro superior, a gente sempre começa estudando a parte de ombro, tá? Então, basicamente, o ombro, a gente tem uma relação interessante aqui, ó. Esse aqui é esse aqui é o deltoide, todo mundo sabe disso, ó. E esse cara aqui, ó, é o trapézio. Todo mundo sabe disso também. Eu vou passar uns macetes de origem e inserção para vocês verem como é importante que vocês peguem algumas coisas no ar aí. Deixa eu ver se eu estou compartilhando minha tela. Tô. Percebam o seguinte, ó. O deltoide, ele tem três partes. Uma anterior, uma média, né, ou cabeça lateral, e uma posterior. E aqui, o trapézio também tem três partes. Um trapézio superior, um trapézio médio e um trapézio inferior. Olha que coisa interessante aqui desses dois músculos, ó. Essa é a regra que vocês têm que ter. Aqui a gente tem o terço acromial da clavícula. Eita, digitei errado, peraí. Aqui a gente tem o terço acromial da clavícula. Aqui a gente tem o acrômio. E aqui... Opa, mano. Tem que tirar essa desgraça dessa bursa aqui. Peraí. Ah, tá aqui, ó. O acrômio. De novo. Tá aqui, ó, o terço acromial da clavícula, aqui o acrômio e aqui a espinha da escápula. Perceba o seguinte, ó, os pontos de inserção do trapézio, ó, são os mesmos pontos de origem do deltoide. Onde insere-se o trapézio, origina-se o deltoide, ok? Terço acromial da clavícula, acrômio e espinha da escápula. E aí o deltoide ele desce lá para se inserir na tuberosidade deltoide do húmero, tá bom? Então isso é importante. Esse camarada aqui é inervado pelo nervo axilar e esse outro aqui, que é o trapézio, é inervado pelo nervo acessório, tá? Então é um nervo craniano que inerva o trapézio. Mas eu tirei a escápula, tchê! Por que eu tirei a escápula? Mas tudo bem. Aqui, ó, deixa eu colocar a escápula. Cara, eu tô enrolado hoje, viu, Java? Esse negócio de ficar baixando o vídeo, tá me deixando meio zureta. Coisa errada ainda. É a direita aqui, ó. Tá aqui, ó. Músculos do manguito rotador do ombro. Tem um macete também para vocês aprenderem as inserções deles. Então aqui vocês têm o supraespinal, infraespinal, redondo menor e aqui na frente o subescapular. Qual que é o macete dos músculos do manguito rotador? Os músculos posteriores do manguito rotador, eles vão se inserir no tubérculo maior do húmero. Então o tubérculo maior do húmero é ponto de inserção do supra, do infra e redondo menor. Tá aqui, ó. Eles ficam inseridos no tubérculo maior. O único músculo... Ai, meu Deus do céu, já tirei o subescapular. O único músculo do manguito rotador que se insere no tubérculo menor é o subescapular, tá bom? Então o subescapular se insere no tubérculo menor do húmero, tá bom? Então vocês veem que os tubérculos humerais, eles fazem o mesmo papel dos trocânteres femorais. Então é a mesma coisa. Se você perceber, o húmero e o fêmur, eles são muito parecidos, tá bom? Inclusive nessa questão das alavancas aqui. Tá bom? Então vocês viram aí o deltoide, que é o músculo do ombro, e os músculos do manguito rotador, que eles são músculos do ombro. Aqui tem uma coisa bastante interessante, ó. Aqui vocês têm a escápula, e isso aqui é o processo coracoide da escápula. Então olha que interessante aqui, ó. Vocês têm aqui o coracoide aponta para frente, ó. Esse nome coracoide, sabe o que significa? Bico de corvo. Sabe quando você fala que o cara tá no bico do corvo? O cara tá no coracoide da vida. Esse aqui é o processo coracoide. Sabe para que serve o processo coracoide? Ele é ponto de origem de três músculos, ó. Peitoral menor. Então, peitoral menor, ele se origina aqui. Depende da ação dele, tá? Se é ação respiratória, aí é origem. Se é ação no ombro, aqui é inserção, tá bom? Então, olha só. Aqui a gente tem o peitoral menor, é um músculo com origem no coracoide. O segundo músculo que a gente tem aí é a cabeça curta do bíceps, que está aqui, ó.
cabeça curta do bíceps tem origem no coracoide. E aqui a gente tem um músculozinho que tem até o nome córaco no meio, que esse aqui é o córaco braquial, que ele se estende do coracoide até o braço. Vocês estão vendo como é importante que vocês integrem as informações? Correlacionem informações, ó. Córaco braquial. Vai do coracoide até o braço. Então isso aqui é um músculozinho que a gente tem aqui no braço, tá bom? Essa aqui é a cabeça longa do bíceps, ó. Cabeça longa do bíceps é interessante. Geralmente o pessoal confunde a origem da cabeça longa do bíceps com a origem da cabeça longa do tríceps. Porque tem quase o mesmo nome, tá? Verifica, ó, que os dois se originam na glenoide aqui, ó. Mas o bíceps se origina lá na parte superior da glenoide e o tríceps na parte inferior da glenoide. Então, a origem da cabeça longa do bíceps se dá no tubérculo supraglenoidal, que é esse aqui, ó. Você tem lá a glenoide aqui dentro, ó, se eu tirar a articulação, ó. Olha lá, você tem aqui a cavidade glenoide, aqui você tem o tubérculo supraglenoidal. Tubérculo supraglenoidal, ele é ponto de origem da cabeça longa do bíceps, tá aí. E o tubérculo infraglenoidal, que é esse aqui, ó, é ponto de origem da cabeça longa do tríceps. Então, opa, o que eu fiz aqui? Então, o tubérculo infraglenoidal é o ponto de origem da cabeça longa do tríceps. Então, é importante isso, tá? Nunca confunda isso. Aqui a gente tem dois músculos que ficam no tronco, mas agem sobre o braço, que são interessantes, ó. Esse aqui é o peitoral maior, tá? Que ele vai ter sua inserção aqui no braço, tá bom? Então, ele se insere no braço. Então, aqui a gente vai ter, ó, o sulco intertubercular. A continuidade do sulco intertubercular, ela vai ser ponto de inserção anteriormente aqui, ó, do músculo peitoral maior e lá medialmente aqui, ó, do músculo latíssimo do dorso, ó. É interessante, né? O músculo latíssimo do dorso, ele tem sua ação no ombro, né? Ele é um adutor do ombro, é o músculo da asa, né? E é interessante ver como ele se insere aqui nessa continuidade do sulco intertubercular aqui, ó. Tá? Então aqui eu tenho também inserido no braço aqui esse músculo, tá bom? Que é o latíssimo do dorso. Tá vendo que o latíssimo ele vai fazer aqui, ó, quando ele chega nessa região, ele vai se torcer em volta do redondo maior aqui, ó. Então ele torce o tendão dele aí. O tendão dele é espiralado. Para quê? Para passar sobre o redondo maior, tá bom? Então tá aqui o músculo redondo maior. Tem uma coisa interessante sobre o redondo maior, eu acho que é importante falar, é isso aqui, ó. Você tem aqui a parte vascular, ó. Tá vendo o tendão do redondo maior aqui? O pessoal sempre pergunta para mim, Rogério, qual que é o limite entre a artéria axilar e a artéria braquial? Isso é uma coisa só, tá vendo? Ó, a artéria axilar e a artéria braquial. Sabe qual é o limite dos dois? A parte inferior do tendão do redondo maior. Esse tendão do redondo maior, ele vai delimitar aqui o final da artéria axilar e o início da artéria braquial, tá? Então é importante que vocês tenham esse conhecimento aí também, de relações anatômicas, tá? Aí aqui no braço, para facilitar aqui, vocês têm um músculozinho que age sobre o cotovelo, que é o braquial. Ele fica profundamente ao bíceps. Nossa, gente, isso aqui é uma discussão tão improdutiva, eu vou até falar para vocês umas tretas que eu já entrei por causa desse músculo braquial aí. Porque o pessoal sempre fala, Rogério, quem é o agonista da flexão do cotovelo? Eu vou dar um assunto para vocês pensarem aí. Todo mundo fala, vê os livros de biomecânica e tal. É o bíceps braquial, ele é o agonista da flexão do cotovelo. Tá bom? Então, quando você faz uma flexão do cotovelo, pergunta, quem é o agonista? Todo mundo fala, é o bíceps. Assim, você não precisa estudar cinesiologia para entender isso, você tem que estudar anatomia. O agonista da flexão do cotovelo só pode ser o braquial. Por quê? Porque o músculo braquial ele tem sua inserção na ulna. A ulna, a articulação húmero-ulnar, ela só permite esse movimento aqui, ó. Então, em qualquer posição que você esteja com o antebraço, ó,
quando você faz a flexão do cotovelo, você está utilizando o músculo braquial. Porém, o bíceps, ele é um potente supinador. Então, você potencializa a ação do bíceps em supinação. Se você fizer o movimento neutro e pronação, quem assume o movimento de flexão do cotovelo, principalmente quando você faz força, é o braquiorradial. Então, em qualquer posição que você esteja aqui do antebraço, a ação do braquial não muda, mas a ação do bíceps muda. Por isso que na minha concepção anatômica, o músculo braquial é o agonista da flexão do cotovelo. Eu estou esperando alguém me apresentar um argumento para que seja o bíceps, porque eu tô louco para mudar a minha opinião. Eu gosto de mudar de opinião. Só que ainda não me deram uma explicação plausível. Todo mundo fala, é o bíceps, é o bíceps. Eu falei, beleza. O bíceps se insere no rádio. A articulação húmero-radial e radioulnar é para fazer isso aqui, ó. Então, quem está inserido lá no rádio é principalmente para isso aqui, ó. Para movimentos de pronossupinação. Então, quem está entre o cotovelo e o braço, no rádio está fazendo isso aqui, ó. Quem está na una está fazendo isso aqui, ó. Por isso que o tríceps é extensor e o braquial é flexor. Porque o tríceps também fica inserido na una, assim como o braquial, mas do outro lado. Então, o tríceps é extensor e o braquial inserido na una também é flexor. Essa é a minha opinião, de acordo com meus estudos anatômicos aqui, ó. E aqui esse que eu falei para vocês, ó, as duas outras cabeças do tríceps, ó. Então aqui eu tenho a cabeça lateral do tríceps, aqui a cabeça medial do tríceps, tendão do tríceps braquial inserido aqui no olecrano. O olecrano é um acidente ósseo que pertence à una. É o cotovelo propriamente dito. Então aqui está inserido o músculo tríceps braquial, tá bom? Então vocês viram aí, ó, que ombro e a parte peitoral já era, tá bom? Qual é o macete aqui para a parte do antebraço? Então isso aqui é uma aula que eu gosto muito. Se você está com dificuldade em antebraço, eu vou te ajudar. Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou ter que tirar esse músculo aqui, ó. Apesar dele participar aqui dos músculos do antebraço, a gente está com um problema aqui. Esse aqui é um músculo, sabe para que ele serve? Para o reflexo de flexão, reflexo de retirada. Quando você põe a mão numa chapa quente, sabe quando você estuda arco reflexo? O arco reflexo ativa o braquiorradial. É o principal músculo ativado. Por que esse músculo braquiorradial está nesse local aqui? Ele é o único músculo do corpo. Se você conhecer outro, você me fala. Eu não conheço, tá? Ele é o único músculo do corpo que tem origem distal e inserção distal. Ele tem origem distal no húmero e inserção distal no rádio. Por que ele é assim, Rogério? Ele tem uma alavanca longa. Tá? Então, o braço de potência dele é longo. Esse braço de potência longo vai permitir para o braquiorradial movimentos rápidos. Ele tem uma baita de uma alavanca de velocidade. Só que aqui é o seguinte, esse aqui é um músculo flexor, mas ele está no compartimento dos extensores, entendeu? Então aí ele ferra a gente. Os músculos flexores do braço aqui, né, do cotovelo, eles são inervados pelo nervo músculo cutâneo. Então é o nervo músculo cutâneo. Então vou só separar o músculo cutâneo aqui para vocês verem, ó. O nervo músculo cutâneo, que é esse cara aqui, ó, ele inerva os músculos flexores do cotovelo. Bíceps, braquial e coracobraquial. Só que aqui a gente tem uma desgrama aqui no meio. A gente tem o braquiorradial, que ele está no compartimento dos extensores, só que o desgraçado é flexor. E é inervado pelo nervo radial, que é um nervo extensor. Então, aquela coisa que você fala sobre o bíceps, que ele é o agonista da flexão, olha que coisa, quando você muda o posicionamento e faz flexão, entra o braquiorradial. Você começa a ter ação de dois nervos aqui. Tá? Você começa a ter ação do nervo radial e do nervo músculo cutâneo, que é esse camarada aqui, ó. Então a gente tem uma ação que não condiz com a do músculo correto aqui, tá bom? Então, na verdade, a gente tem um problema, que o braquiorradial, ele, pelo local que ele tá, ele ferra tudo, mas ele tá aí justamente porque ele tem que fazer parte do arco reflexo, movimentos rápidos, tá bom? Então, eu vou separar aqui a parte do antebraço para vocês, que eu sei que é uma parte que vocês têm dificuldade, e é assim, ó.
Para vocês estudarem antebraço, o que vocês fazem, ó? Você tem um Vzinho entre o braquiorradial e o pronador redondo aqui, ó. Tem um Vzinho. Esse Vzinho aqui forma a fossa cubital aqui, ó. Fossa cubital, que é importante ponto de passagem de vasos sanguíneos e também de nervos, tá bom? Então é importante. A gente vê aqui o nervo mediano, a gente tem a passagem aqui da artéria braquial para a formação da radial e a gente tem aqui também a veia braquial. Então a gente tem essas estruturas passando aqui pela fossa cubital, tá? Esse Vzinho é tão importante para a sua vida que você nem vai acreditar. Por quê? Porque aqui eu tenho um compartimento posterolateral e aqui eu tenho um compartimento anteromedial. Como que é isso aqui, ó? Ó. Aqui, ó. Nossa, eu tô tremendo. Faz tempo que eu não vou na academia. Então acho que eu tô com um músculo fraco aqui. Aqui tem o braquiorradial, o Vzinho do braquiorradial. Aqui o pronador redondo. Fossa cubital. Pra cá eu tenho um compartimento posterolateral, ó. Compartimento posterolateral. Percebe que quando eu faço extensão, ó, os músculos se mexem. E aqui, ó, quando eu faço flexão, ó, os músculos aqui se mexem. Compartimento anteromedial, compartimento posterolateral. Qual que é a regra aqui? No compartimento posterolateral, quase todo mundo tem o nome extensor ou supinador. É o que você tem nesse compartimento posterolateral. Essa é a regra, é uma regra que a gente usa. No compartimento anteromedial, todo mundo que está aqui, quase todo mundo, tá? Tem o nome flexor. Gente, tá ficando... A letra tá meio ruim, é que eu tô desenhando com o mouse, tá? Então desenhar com o mouse é uma missão meio ruim mesmo. Todo mundo que está no compartimento anteromedial ou é flexor ou é pronador. Ou é flexor ou é pronador. Nossa, olha o O. Então é isso que a gente vai encontrar aqui. Todo mundo desse compartimento ou é flexor ou é pronador. E todo mundo desse compartimento ou é extensor ou é supinador. Quer ver como eu não estou mentindo? Dessa vez, olha só aqui, ó. Compartimento anteromedial do antebraço, ó. Pronador redondo. No compartimento superficial a gente tem 5 músculos e no compartimento profundo 3. Os músculos do compartimento superficial, se liga no nome, ó. Pronador redondo, flexor radial do carpo. Aí esse aqui não tem, tá? Palmar longo, flexor ulnar do carpo e flexor superficial dos dedos. Esses 5 músculos superficiais aqui, ó, quase todos eles têm flexor ou pronador no nome. Só o palmar longo não tem. Mas o palmar longo é flexor, Rogério? É. Ele flexiona a aponeurose palmar aqui, tá bom? Se eu tirar esses 5 músculos aqui, vão sobrar 3 músculos profundos aqui, ó. Olha o nome desses músculos profundos. Se liga só, como a regra vale, ó. Compartimento anteromedial aqui ainda, tá? Flexor profundo dos dedos, flexor longo do polegar e esse quadradinho aqui, pronador quadrado. Então, qual que é a dica anatômica aqui? Quase todos os músculos do compartimento anteromedial do antebraço têm pronador ou flexor no nome, exceto o palmar longo. Então, só o palmar longo não tem o nome flexor ou pronador. De resto, todo mundo tem. O compartimento posterolateral do antebraço, ele possui 12 músculos, tá bom? Assim, no começo da minha vida, eu colocava o ancônio, que é esse cara aqui, como um músculo do braço, porque ele é um músculo que... Por razão didática eu fazia isso, tá? Porque ele auxilia o tríceps, né? Na função da extensão do cotovelo. Ele é um auxiliar do tríceps. Então eu colocava junto com o tríceps. Só que aí a contagem começava a dar errada aqui no antebraço, tá bom? Enfim, vou colocar aqui para vocês o ancônio junto aqui. Então esses músculos do compartimento posterolateral, quase todos eles têm o nome extensor ou supinador. Quer ver? Esse aqui não, né? Porque é o braquiorradial. O desgramado é flexor. Tá no lugar errado aqui. Mas agora, olha esses aqui. Então a gente já viu um, né?
Ó, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor comum dos dedos, extensor do dedo mínimo, extensor ulnar do carpo. E aqui eu tenho o ancônio. Então, nessa parte superficial aqui, ó, a gente tem 7 músculos, tá bom? Então, a gente viu aqui 7 músculos, ó. 1, ancônio. 2, extensor ulnar do carpo. Deixa eu contar aqui, se não esqueço. 3, extensor do dedo mínimo. 4, extensor comum dos dedos. 5, extensor radial curto do carpo. 6, extensor radial longo do carpo. E 7, braquiorradial. São os músculos do compartimento superficial aqui do antebraço, né? Da porção posterolateral do antebraço. Agora, na porção profunda, a gente tem aqui, ó, mais 5 músculos. Então, vão totalizar 12 músculos no compartimento posterolateral. Olha aqui, ó. Supinador. Lembra que o compartimento posterolateral, extensor ou supinador? Então, esse é o supinador. Abdutor longo do polegar. Extensor curto do polegar. Extensor longo do polegar e extensor do indicador. De todos esses músculos aqui, somente o abdutor longo do polegar, que é esse cara aqui, ó, não tem o nome extensor. Então vocês viram que no compartimento posterolateral, os músculos que não têm o nome extensor ou supinador são o braquiorradial, o ancônio e o abdutor longo do polegar. De resto, todo mundo tem extensor ou supinador no nome. Olha aqui, ó. Esse aqui não, vou tirar ele, só para vocês verem, ó. Tirei o cara aqui, ó. Extensor curto, extensor longo do polegar, extensor do indicador. Então, a gente divide os compartimentos do antebraço aqui de acordo com as funções mesmo. Tanto que tem um macete também, que todos os músculos superficiais, extensores e supinadores se originam no epicôndilo lateral, onde a pessoa tem a epicondilite lateral. Epicondilite lateral é inflamação no compartimento posterolateral, extensor. A epicondilite medial se dá no epicôndilo medial aqui, ó, onde eu tenho a origem de todos os músculos superficiais do compartimento flexor do antebraço. Epicondilite medial, ela se dá pela tendinite desses músculos flexores do compartimento anteromedial, tá bom? Então, uma informação importante. Bom, não sei se vocês acompanham lives comigo, mas tem um cano d'água na sala de casa aqui, ó. Ele tá sempre aqui. Agora vamos para os músculos da mão aqui. Mão é legal. Eu trabalhei com mão durante, se eu não me engano, 4 anos aqui, ó. Músculos da mão. Eminência tenar, próximo ao polegar. Eminência hipotenar, próximo ao dedinho. Eminência tenar, 4 músculos, ó. O abdutor curto do polegar, vocês viram que tem um abdutor longo lá, então esse aqui é o abdutor curto do polegar. Esse aqui mais lateral é o oponente do polegar, que ele faz isso aqui, ó. Esse é o oponente do polegar. Esse aqui é o flexor curto do polegar e esse aqui é o adutor do polegar. Então são 4 os músculos da eminência tenar. Abdutor curto do polegar, oponente do polegar, flexor curto do polegar e adutor do polegar. Tá bom? Aqui nessa eminência hipotenar a gente tem 3 músculos. Esse aqui é uma variação, uma maldita variação, então ele não entra. A gente tem também esses mesmos nomes, ó. Então esse aqui mais medial, ó, é o abdutor do dedo mínimo, ó. Então todos os músculos da eminência hipotenar movimentam o dedinho. Todos os músculos da eminência tenar movimentam o dedão. Para a gente fazer isso aqui, ó. Sabia que foi isso aqui que fez seu cérebro crescer tanto? Esse movimento aqui, ó, que é a oponência do polegar. Cara, vocês não sabem como isso desenvolveu o seu cérebro. Cara, desenvolveu o cérebro de uma forma que você não acredita. O cérebro humano só cresceu por causa que o polegar humano espichou. E a gente começou a construir ferramentas, coisas do tipo, e a inteligência do homem começou a aumentar. Então, o fator de crescimento do cérebro humano
se deu depois do desenvolvimento da mão. Eu adoro estudar mão, foi minha área de TCC, sabia? Aqui eu tenho o flexor curto do dedo mínimo. E aqui eu tenho o músculo oponente do dedo mínimo. Ó, oponente. Tá vendo? Isso impulsionou a humanidade de um jeito que vocês não imaginam, tá bom? Aqui no meio da mão eu tenho os músculos lumbricais, que são esses 4 aqui, ó. Esses são os músculos lumbricais. Rogério, qual que é a característica dos lumbricais? Os músculos lumbricais, eles não têm origens ósseas. Olha aqui, ó. Ele tá meio que flutuando aqui, né? Tipo Titanic, né? Uou! Tá flutuando aí? Não. Ele tem origem no tendão. Quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui, ó. Ixi, e agora? Deixa eu ver aqui. Ixi. Pera aí. Não. Não. Ah, aqui. Já estamos começando a... Ah, aqui, ó. Do lado direito, tá aqui, ó. Olha que legal. Tá vendo isso aqui, ó? Os músculos lumbricais, eles não têm origens ósseas. Eles se originam nos tendões flexores dos dedos, ó. Aí eles têm inserções ósseas, mas ele não tem origens ósseas. Ele se origina nos tendões flexores aí da mão. Então isso é interessante. Então aqui os lumbricais. São 4 e são palmares, tá? Tanto no pé quanto na mão. No pé eles são plantares, na mão são palmares. Aqui eu tenho 3 músculos interósseos palmares aqui. Opa! 3 músculos interósseos palmares aqui, ó. Tá bom? E aqui eu tenho 4 músculos interósseos dorsais, ó. Esses aqui são os interósseos dorsais. Viu? Todos os músculos dos membros superiores.